Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Ok, hoje estamos aqui sábado 30 de novembro e a gente trouxe a nossa queridíssima Kátia para dar continuidade para a gente no estudo e ela vai iniciar com a gente hoje o capítulo 2 intitulado Tecelão. Bem bacana, a gente já vai falar sobre isso, mas antes eu quero ouvir estas meninas. Olá, Sônia Paula. Olá, boa tarde aí no Brasil e boa noite aqui em Portugal. Desta feita sou eu sozinha aqui em Portugal, não é? Porque a Eurídice já está em Brasil e a nossa querida Cátia também, não é? Como sempre. É isso. E então eu queria agradecer por estar aqui mais uma vez, a oportunidade que temos de estudar esta obra magnífica, agradecer à Cátia pela presença dela, agradecer à Eurídice, porque se não fosse ela a convidar-nos, às duas, originalmente, nós não estaríamos aqui, não é, Cátia? Então, estarmos muito gratos também ao Tavares, que fomentou o primeiro convite à querida Eurídice, e assim sucessivamente, porque isto é uma cadeia, todos nós depois vamos nos encadeando e cada um de nós vai fazendo depois crescer a família espiritual, que nós já deveríamos ser, nós temos afinidade, mas que não teríamos a possibilidade de nos reencontrar se não fosse através deste meio. Então, muito grata por isso e agradecer também a oportunidade de ter voz desse lado, vocês desse lado, né, meus queridos amigos, que nos colocam questões, que vão dando os seus comentários, são sempre muito bem-vindos. E dizer também que hoje, com certeza, teremos um ótimo estudo e que, com certeza, vamos crescer um pouquinho mais conjuntamente convosco e com os nossos queridos benfeitores. A Sônia já começa no exercício da gratidão, hein? Certo, Kátia? Sim, e eu dou continuidade fazendo das palavras da Sônia as minhas. Também agradeço imensamente o carinho de vocês. É uma alegria muito, muito grande, que nem cabe dentro da gente estarmos juntas e podermos contar com essa vivacidade, essa alegria que o encontro nos traz e podermos contar com a luz dos nossos mentores, porque nós não faríamos nada disso sozinhas. A gente está constantemente acompanhada de mentores espirituais que nos intuem, que nos auxiliam a fazer da nossa proposta de trabalho uma proposta que chegue até as pessoas, não é? Então,
eu agradeço imensamente a vocês e dou as boas-vindas para todo mundo que está aqui conosco. É com muita alegria que a gente está começando esse novo capítulo e com muita alegria a gente está vivendo junto com Paulo todas as dificuldades que ele está passando, a força que ele está aurindo desse contato com o cristianismo primitivo, e que nós possamos aproveitar um pouco disso para enxertar na nossa vida muito desse amor, dessa firmeza, dessa persistência, dessa coragem que ele imprime na vida dele. Que a gente tenha de nossa parte a mesma força para lidar com o nosso dia a dia. Bem-vindos todos, com muita alegria a gente está aqui hoje. Muito obrigada. É realmente a Kátia falou encontro, eu diria que é um reencontro. Eu com essas meninas aqui, com certeza a gente se programou de alguma forma antes de vir para cá e assumir esse trabalho. E outros que fazem parte desse trabalho também, porque é um trabalho, né? E vocês que acompanham a gente também, porque saber que vocês estão do nosso lado agora, no presente ou no futuro, isso é muito importante, porque a gente aumenta a nossa força, a nossa responsabilidade de fazer um trabalho com seriedade, com dedicação, para realmente fazer a diferença na vida de cada um, de todos nós, né? De vocês e de nós, porque nós estamos estudando juntos e tentando aprender com Paulo de Tarso como sermos pessoas melhores do que já fomos há 2 segundos atrás. E hoje a gente tem bastante coisa para poder aprender, mas eu não quero começar já aprendendo antes de pedir que a gente se conecte, todo mundo, nós aqui nessa telinha e vocês aí do outro lado, com a espiritualidade maior, para que esse trabalho seja realmente muito bem instruído, muito bem executado para melhor compreensão dos corações e das mentes de cada um de nós. Então, vou fazer nossa oração de abertura. Pode ser, meninas? Sim. E eu já começo pedindo a proteção do nosso querido Mestre Jesus, que permitiu que esse trabalho pudesse ser realizado. Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos contigo, conectados agora, tentando aprendermos a cada dia e a cada página deste lindo livro, como sermos pessoas melhores de nós mesmos, entendermos a tua própria vontade, a tua própria, participarmos da tua própria missão aqui na Terra, como complemento daquilo que o Senhor mesmo trouxe para nós, mas não complemento à vossa altura, porque sabemos que estamos longe, mas que possamos entender e começarmos a exercitar de alguma forma as tuas mensagens, os teus ensinamentos, que foram dados principalmente pelas tuas ações. Que a nossa ação seja, para início, uma ação de melhoria do nosso coração e também da nossa intelectualidade, para que possamos compreender de forma racional a nossa missão aqui neste lindo planeta. Que possamos olhar para nós, mas olhar também para todos aqueles irmãos que fazem parte dessa nossa jornada, para que todos possamos, juntos, unidos, crescermos em direção ao nosso Deus, Pai, Criador e Todo-Poderoso. Esteja conosco neste ensino, Senhor, que possamos estar à altura de recebermos as tuas bênçãos na continuação deste trabalho. Que assim seja. Bom, meninas, então vamos lá, né? Relembrando, o livro é esse, eu nunca acerto o lado, né? O negócio é espelhado aqui. O livro é esse aqui, esse livrinho detalhe. Paulo e Estevão, que fala sobre a vida do nosso querido Paulo de Tarso e do nosso querido Estevão. E todas as pessoas envolvidas nessa trama que nos trazem tanto aprendizado. Esse livro foi psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier e pelo espírito, na época, Emmanuel. Hoje está invertida a situação, tá, gente? Emmanuel está aqui e Xavier está lá. Um dia vai acontecer com a gente também. Então, assim, nessa parte do livro, nós estamos na página 209, o título é O Tecelão. Vamos começar agora o 2º capítulo. O meu livro da Paula é o mesmo, a mesma página da Sônia, né? Sônia Paula. E, Kátia, qual é a tua página, qual é o teu livro? É o mesmo. Meu é o mesmo também. Mesma página? Página 209. Ok. Então, fazendo um pequeno resumo de onde nós paramos nesse livro, nós paramos numa parte que
é muito bacana. O Saulo, a gente já viu que o Saulo de Tarso, ele já se fez a conversão, né? A conversão intelectual, não ainda a conversão de coração e a conversão moral, porque ele já compreendeu que o Messias já tinha vindo, ele já compreendeu que ele tinha que trabalhar para esse Messias, ele conheceu um novo caminho, que era, olha só, o novo caminho em Damasco, que era exatamente os seguidores do caminho na estrada de Damasco. Ele até termina no último parágrafo dizendo, né, que não esquecerá, né, nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. Mal sabe ele que essa frase é muito importante para a gente também, porque esses irmãos de Damasco estão mostrando também para nós o nosso caminho, de o que temos que fazer no meio das nossas alegrias e das nossas dores, tudo aquilo que o Paulo vai começar a fazer agora na vida dele, para aprender, para assimilar. Isso é bacana, porque a gente sabe, eu tenho que seguir os passos de Jesus, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou assimilar isso para eu ser realmente uma pessoa melhor? A gente já percebeu até agora vários personagens com graus diferentes de elevação, seguindo graus diferentes da sua própria evolução, e a gente vai ver com Paulo agora, ele vai mostrar para a gente como no nosso dia a dia a gente vai fazer isso. Mas antes disso, eu quero e será feito. A Kátia vai dar o complemento desse nosso resumo, falando sobre a página 204, penúltimo capítulo, 2 frases que são muito importantes. Kátia, começa contigo então, por favor. Então, no penúltimo parágrafo, quando Paulo está conversando com Ananias, ele já reconheceu, ele já entendeu o que significa ser irmão em Cristo. Ele está vivendo essa condição de irmão em Cristo entre os seguidores de Cristo lá em Damasco. E nessa conversa com Ananias fala para ele umas coisas muito, muito importantes que vão ser fundamentos para que ele consiga compreender a trajetória dali para frente. Então, ele está falando sobre a dor. E essa fala de Ananias não cai só muito bem para a vida de Paulo daí para frente, mas essa fala de Ananias cai muito bem para nós, na nossa vida, no entendimento das nossas circunstâncias evolutivas. Então, são 2 frases que ele fala aqui, nesse penúltimo parágrafo. Uma, ele diz o seguinte: quanto hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Outro dia eu tive uma pergunta de uma pessoa dentro da casa espírita que perguntava assim, mas por que depois, para a gente fazer o resgate, a gente tem que sofrer a mesma coisa, assim, de um jeito muito, muito amplo, né? A gente tem que sofrer a mesma coisa que a gente fez o outro sofrer. Não é exatamente isso em todas as instâncias, porque cada caso é um caso, tem muitos atenuantes e tudo mais. Mas a questão era essa, por que a gente tem que sofrer a mesma coisa? E na verdade, a resposta foi uma coisa inusitada, assim, no sentido de que a percepção das pessoas para a dor faz com que as pessoas amadureçam para o perdão. Quando nós conseguimos sentir no nosso coração, no nosso ser, a dor que causamos no outro, nós vamos estar preparados interiormente para fazer o processo do perdão acontecer. Porque se nós não tivermos noção da dor que causamos no outro, vamos achar sempre que estamos sendo vitimados na sucessão das coisas na vida. E é muito importante que nós tenhamos noção do quanto nós machucamos as pessoas. E é por isso que Ananias fala com muita procedência. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando hajas sofrido mais,
terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Olha como a justiça divina é tão naturalmente perfeita que ela faz com que nós busquemos essa posição para o reajuste interno da nossa consciência. Quando nós temos consciência da dor que causamos, nós pedimos para expiar e para entrar num equilíbrio novamente dentro de nós, a expiação dessa dor. A gente precisa expiar essa dor para que nós equilibremos as forças dentro de nós e novamente nos centremos. O que faz com que nós estejamos prontos, aptos, capazes de acenar para o perdão de forma definitiva. Então, é muito, muito importante esse entendimento, porque isso ameniza dentro de nós as dificuldades que a gente passa. Se nós não compreendermos essa função esclarecedora, essa função de ampliação do nosso ser, de compreensão da vida, de entendimento do homem como um ser divino, e também de nós entendermos a dor como a mão de Deus atuando sobre nós, nós vamos sempre achar que quando a dor nos alcança, estamos sendo vítimas do mundo, de Deus, da maldade das pessoas, e de qualquer forma isso acaba travando em nós a função perdão. Então, quando nós entendemos a dor dessa forma, como Ananias explicou para Paulo, a gente abre nosso coração para o perdão em todas as circunstâncias. Porque não há nenhum de nós que não tenha causado mal lá no passado. Não há nenhum de nós que não deva aprender a exercitar esse perdão de forma livre, de forma ampla no seu coração. E aí ele... Oi. Para continuar, gente, essa frase, isso me lembrou uma frase que é: ninguém é vítima. Sim. Né? Se a gente entender isso, que ninguém é vítima, a gente vai parar de se lamentar por qualquer probleminha que a gente pode estar passando, né? E aí a gente é capaz de usar uma função nossa, que é a resiliência. Quando a gente entende a função da dor, a gente é capaz de ser resiliente diante da dor e continuar a vida entendendo que a dor só suscitou em nós mais força, mais coragem, mais amplitude de ser, né? Mais possibilidades de ser. E a gente é resiliente diante da vida. E aí ele termina esse parágrafo ainda de forma brilhante, dizendo: é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. E essa frase também tem um alcance imenso na nossa existência. Se nós entendermos que o valor que a gente dá para as coisas do mundo deve ser minimizado para que as coisas do Cristo cresçam em nós, a gente vai ter uma visão diferente do mundo, a gente vai ter a proporção que as coisas vão ter, que essa dor vai ter, vai ser muito diferente de quando a gente está pisando com os 2 pés na matéria, fincado na matéria. Quando a gente ainda não alçou voos para a espiritualidade. Então, nós precisamos entender que é preciso que o valor que a gente dá para as questões da matéria tenha que ser diminuído. A gente precisa morrer para o mundo, diminuir o valor da dor, da maldade, de todas essas dificuldades que a gente passa, das doenças, dos atritos entre as pessoas, das diferenças, diminuir esse valor e ampliar o valor das lições do Cristo dentro do nosso coração. A gente precisa deixar que o Cristo viva em nós, e para isso precisamos matar a nossa vinculação tão forte, tão resistente com a matéria.
precisamos alcançar a espiritualidade no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir, para que o Cristo tenha espaço de estar atuando no mundo através de nós, para que o Cristo viva em nós. Era esse lembrete que eu acho que essas frases e essa preparação que Ananias fez para Paulo vai ser de fundamental importância para que ele vai viver agora nesse capítulo, o tecelão. Exato. Era só essa chamada que eu queria fazer. Porque, Kátia, ele podia ter ficado, você fala de resiliência, né? Ele podia ter ficado num estado de lamentação, porque olha o tanto de mal que ele diretamente ou indiretamente proporcionou. Mesmo até quando ele deixou de fazer o bem, que a Sônia sempre lembra, né? O mal ele também acontece quando deixamos de fazer o bem, Sim. Né? Ou seja, quando a gente se silencia diante da nossa responsabilidade também de ajudar, de fazer com que o nosso entorno, as pessoas, nossa comunidade cresça, né? E a gente vê que o Paulo ele não assume essa posição de vítima, né? Dele mesmo, e nem das circunstâncias, né? Ah, mas eu não entendi que aquele era o Messias. Entenda, ele não se justificou. Ele simplesmente despertou, ok, é isso. Não vou ficar lamentando, eu vou atrás de aprender. Então, ele foi da única forma que ele sabia, que com aquele ímpeto de imediatamente ir lá e tentar resolver as coisas. Ele viu que não funcionou. Né? Então, porque aquele grupo não estava preparado para ele, mas mesmo assim, novamente, ele não se vitimizou, não se lamentou, não se melindrou. Ele teve um primeiro susto, mas aí ele teve também o amparo do Ananias. E a partir disso ele falou, ok, então eu preciso seguir o meu caminho para primeiro aprender e aí depois ensinar. E é isso que a gente vai ver nesse processo. Ou seja, ele foi resiliente, ele se afastou de todas aquelas situações negativas que podiam estar acontecendo com ele, se afastou, ok, e volta para trás e vou fazer de novo. É isso que é essa determinação, né, essa capacidade de tentar de novo, de fazer de novo sem ficar se lamentando. Né? Diga, Sônia. Há uma coisa que eu falei no meio que é muito importante trazermos para as nossas vidas, que é a necessidade de comunicarmos uns com os outros. Quando nós falamos na questão, a Cátia falava sobre a questão de falarmos e aceitarmos a discussão, não é? Porque a discussão que exista, não estamos a falar da discussão não salutar, estamos a falar da discussão, mesmo a não salutar acaba por ter um benefício no futuro, mas eu estou a falar das discussões normais. Principalmente quando há relacionamento entre duas pessoas. Se as pessoas não falarem, se as pessoas não comunicarem, vai-se criar ali aquilo que a nossa querida Euridice estava a falar, que são as suscetibilidades, os melindres, vai-se criando coisas dentro de nós. E como não conversamos, às vezes até interpretamos que a pessoa está a dizer uma determinada coisa e não tem nada a ver com aquilo que a gente está a pensar. Porque aí entra uma coisa, que é a nossa capacidade de nos analisarmos e deixarmos que a outra pessoa pode pensar sobre nós coisas que nós temos cá dentro e que muitas vezes esquecemos. Ou tentamos esquecer. E ela demonstra-nos que há estas sombras. Nós pensamos, ela pode estar a dizer isto porque eu tenho esta sombra. E às vezes a pessoa nem sequer está a ver a nossa sombra. A pessoa simplesmente até está a fazer uma ação que nem sequer tem nada a ver connosco. Vou dar aqui um exemplo prático. Alguém está muito cansado. E está a pensar num problema qualquer, chega a algum determinado sítio e o normal é quando a gente chega a um determinado sítio é dizermos bom dia, não é? É o normal, bom dia, boa tarde, o que seja, cumprimentar. E a pessoa não cumprimenta porque está distraída. Eu tenho duas hipóteses, ou percebo que a pessoa pode estar simplesmente distraída, ou então eu vou começar a dizer que a pessoa está chateada comigo. Isto é uma coisa constante que nós fazemos. Nós nunca pomos em primeiro lugar a possibilidade da pessoa estar simplesmente com o problema dela e que nem reparou que a gente estava. E começamos a criar ali um problema, a dizer, ela está chateada comigo, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, ou então nós ficamos chateados porque ela não nos cumprimentou e não vamos atrás de procurar saber o que é que se passa com ela. Ou do que é que está a acontecer, em vez de estarmos a criar coisas que às vezes nem sequer existem. E se por acaso a pessoa estiver mesmo chateada connosco, se a gente procurar saber o que é que se passa, talvez consigamos sanar a situação e entendermos só assim que a gente consegue resolver as coisas. Não é fugindo, é vivenciando as coisas. Mesmo as coisas que nos possam parecer mais dolorosas. Numa relação familiar, então, é muito importante.
Uma relação entre duas pessoas num casamento é muito importante. De amizade é muito importante. Porque às vezes, por mal entendidos, se perdem relações que depois mais à frente vão ter que ser restauradas. Talvez que se a gente começasse a fazer agora, tínhamos menos para restaurar. Não é? É isto. Isso. Enquanto Paulo ia para Tamira, se preparava para ir para Tamira para começar a missão, né, a nova missão dele, ele também não julgou de forma, assim, não odiou, né? Vamos dizer assim. Claro, ele levou um susto ali, mas ele conseguiu compreender que aqueles outrora irmãos dele, né, de conhecimento, de fé, vamos dizer assim, eles não conseguiram entendê-lo. Mas ele também não deixou de gostar deles. Né? Ele sentiu aquele sofrimento. Ele não era meu amigo, mas ele também falou: agora não vai falar mais com ele. Porque até aconteceu uma coisa engraçada essa semana. Uma pessoa fez uma coisa para mim e aí um outro falou assim: nossa, mas eu não sei por que você está com essa pessoa. Ela não gosta de você. Que se ela gostasse, ela não fazia isso. Aí eu falei assim: mas eu não preciso que ela goste de mim para eu gostar dela. Eu não gosto das coisas ruins que ela faz, mas eu gosto dela. Ela é uma pessoa, né, que tem coisas positivas também. Um dia ela vai descobrir isso. Claro que o relacionamento não é o mesmo que eu teria, por exemplo, como eu tenho com a Kátia ou com a Sônia, que são duas pessoas queridas que eu sei que me amam. Mas, e que eu posso entrar desarmada, porque eu sei que não me farão mal, e se o fizerem, farão sem a vontade, né? Mas eu não preciso, e isso aconteceu com o Paulo. Ele não ficou ali sofrendo, ou odiando, não. Então, ok, Ananias, entendi, então eu tenho que ir para frente. Então eu vou aprender, vamos começar para frente. Diga, Sônia, para a gente ir para a leitura. Eu vou dar um exemplo de aconteceu uma conversa, um aplicativo. Uma pessoa estava a falar comigo e diz que uma determinada pessoa não veio 2 dias da semana a uma determinada atividade. Vou frisar que isto não tem nada a ver com a casa de Eurípides. Porque se tiverem ouvido a casa de Eurípides, não tem nada a ver com a casa de Eurípides, só para ficar claro. E o que é que acontece? A pessoa estava-me a dizer que tinha dado uma certa resposta e ela começou a pensar se por acaso a pessoa não levou a mal, começou a criar coisas na cabeça dela, que a pessoa podia estar chateada, porque a pessoa não sei o quê, porque não sei quantos. E eu virei-me assim, mas a pessoa teve no domingo. Ela foi a uma determinada atividade. Ela provavelmente não veio nem essa quinta, nem outra quinta, porque não pôde. Mas com certeza ela vai amanhã, sábado, e fala com ela nessa altura. Mas eu tenho a certeza que não, porque ela no domingo estava aí. Mas ela já começou a criar na sua mente, não é, uma determinada situação, porque ficou com peso de consciência. Ela própria achou que talvez não tivesse agido da melhor forma. E ela não disse nada de especial, gente. Não é nada para que as pessoas do outro lado possam ficar chateadas. Mas muitas vezes nós faltamos os outros por aquilo que ainda temos cá dentro. Então pensemos muito sobre isto, porque nós temos muito a mania de espelharmos quem nós somos. Talvez se nós tivéssemos recebido aquela resposta, tivéssemos reagido de uma maneira menos positiva. E por isso achamos que a outra reagiu de uma maneira não tão positiva. E pode não ser. A Eurídice sabe que eu sou uma pessoa, é típico do povo português, muito direta. Mas eu sei que tenho que moderar isso, porque posso chegar ao pé de determinadas pessoas e estar a ser ofensiva para a pessoa. A gente tem que aprender a dosear as coisas. Dosear no sentido de, pensar, como aquela música que eu tanto amo, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, não não pode cantar, que é do Senhor Pedro de Zezinho, mas, que é vossa, aí do Brasil, é exatamente isso, como é que Jesus agiria. E há determinadas situações em que a gente tem que ser assertivos. Mas temos de saber ser assertivos sem mandar o outro abaixo, sendo assertivos, puxando o outro para cima, que era o que ele fazia com todos os que se cruzavam com ele. Vamos ver como é que Paulo vai ensinar a gente? Posso começar a leitura? Então, capítulo 2, o tecelão. É o capítulo 2 da segunda parte do livro Paulo Estevão, tá bom? Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dava a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notaram com profundo interesse a passagem daquele beduíno, seguido de humildade serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil do judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia do olhar.
Aqui a gente já vê reforma, uma coisa que até a Kátia lembrou, né? Ou foi Renato, não lembro. Ele não caiu do cavalo, ele caiu do camelo. Quando viu Jesus. Do cavalo caímos nós. É isso. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência. Acomodando-se em uma estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quanto a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou-lhe com humildade. Judá, de momento não tenho bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. Pode falar, senhor. Interessante, não é? Porque, primeiro, esta parte da humildade, a própria postura dele mudou de falar com os outros, não é? Ele era aquele homem orgulhoso, que tinha a possibilidade do mando, não é? E ele já não está nessa fase. Depois, é interessante que ele quer cumprir aquilo que ele necessita de pagar. Mesmo que ele fique sem nada, ele quer cumprir. Então, ele arranjou uma forma de conseguir pagar com aquilo que tinha, o mesmo valor, né? Dando o camelo e o dinheiro que lhe restava. E nós precisamos muitas vezes pensar sobre isto, né? Porque muitas vezes nós damos uma palavra e, assim, ao desbarato, não é só nas coisas materiais, mas também nas relações pessoais. E depois não cumprimos. E nós precisamos de aprender a cumprir. Porque cumprir, a palavra que nós damos, é importante. E isto é em tudo o que a gente faz na vida. Mesmo que seja uma atividade. Por exemplo, dar aqui um exemplo prático da Casa Espírita. Se eu me comprometo que tenho que fazer uma atividade na Casa Espírita no dia X às tantas horas, eu tenho que cumprir, senão não me comprometo. Se eu não posso, se eu não tenho essa possibilidade, eu tenho que cumprir. Se eu me comprometi, ninguém me obriga a fazê-lo, eu vou porque quero. Não é? Mas temos de ter em consideração que há sempre atenuantes, não é? Como diz a nossa querida Cátia. Imagina que acontece um acidente, ou há uma doença, ou há qualquer coisa. Isso já é outra coisa. Que aí são os imprevistos que a gente não pode controlar. Mas, se nós estamos a dar uma palavra e constantemente nós não cumprimos, o outro não pode contar connosco. E depois estranhamos que o outro deixe de nos convidar para alguma coisa. Mesmo também nas relações pessoais. Agora saí da Casa Espírita. Na relação pessoal, eu combino com a Eurídice e tomar um café. E no dia atrasado, digo à Eurídice, não posso. No segundo dia, volto a dizer a mesma coisa. Passado uns tempos, volto a dizer a mesma coisa. A Eurídice mais alguma vez me vai convidar para tomar café? Vou tomar café sozinha. Exato. Então, vou ficar toda energizada. Lembremos disto. E não nos esqueçamos que quando nós nos comprometemos a trabalhar para Jesus, é para cumprir. E trabalhar para Jesus em todos os setores da vida, inclusive nestes, que eu aqui dei como exemplo. Pode falar, Kátia. Liga o microfone. Eu só queria acrescentar em tudo isso que a Sônia falou, que o trabalho para Jesus não se faz só dentro da casa espírita. Até quando a gente vai tomar um café com uma amiga querida, a gente está lá e não só está oferecendo o nosso coração, nossa energia, como também está recebendo. Então, enquanto nós estivermos aqui, a nossa tarefa é trabalhar para Jesus, onde estivermos e em que situação estivermos. Né? Só um lembrete. Boa. O próprio servo comoveu-se com um tom humilde da proposta. Não precisa tanto, senhor, respondeu confuso. O valor do animal basta e sobra. Desse modo não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. Ou seja, também o cara teve humildade. Eu quero só o que é necessário, não dá nada além. Eu entendo, eu sei o tanto que eu preciso. E assim é Deus, né? Ele nos dá o que é necessário, ele não dá além, porque além a gente vai perder. Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de retê-lo por mais tempo, despediu-o com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Pode falar, senhor. Eu acho aqui maravilhosa esta parte, não é?
Saulo tinha pessoas de jeito ao seu lado. Tinha aqueles que lhe voltaram as costas. Mas reparem, os seus servos, aqueles que o serviam, os dois, temos o anterior que também se foi embora para casa, né? Nenhum deles negou-se a ajudá-lo. O que significa que ele deveria tratar bem os seus servos. A gente pode tirar essa ilação. E significa também que a gente nunca está sozinho. Não, mas tratava bem os seus servos. É importante nós pensarmos sobre isto. Se a gente tratar bem os outros, sejam os que são da nossa família, seja o nosso vizinho, seja a pessoa que a gente se cruza na rua, seja a quem seja, vai advogar a nosso favor no futuro. Porque no momento certo vai aparecer a ajuda, mesmo que não seja daquela pessoa que nós contávamos, que essa pessoa pode não estar disponível para ajudar, vai aparecer alguém, às vezes até um estranho, nesta encarnação, que nos vai dar a mão. Posso contar um caso pessoal? O meu querido pai partiu para o plano espiritual em 2005, com uma doença oncológica. A única pessoa que me deu a mão, quando eu precisei, porque eu fiz muito forte, porque eu faço isso por natureza, porque é assim que eu sobrevivi na minha infância, foi necessário criar esta barreira, esta coraça, que na realidade não existe, mas que eu criei. É uma forma de defesa. O que é que aconteceu? Essa pessoa, que eu tinha acabado de conhecer, abriu uma porta da casa dela para me amparar, sem eu precisar de pedir ajuda. E não foram as pessoas que estavam à minha volta. Foi uma pessoa que eu acabei de conhecer. Que provavelmente até poderá conhecer outras existências. Mas é importante que a gente compreenda isto. Que mesmo que a gente pareça só, não. No federal, eu estava só porque eu não tenho uma ligação muito grande com uma parte da família do meu pai. Só tinha com a minha avó e a minha avó estava em muito sofrimento, que era a mãe. Do nada, as minhas colegas saíram às 8 da noite, deslocaram-se para uma zona muito longe do seu local de trabalho para me irem apoiar naquele momento e me trazerem para Lisboa, sem eu ter pedido. E aqui está, a ajuda faz presente sempre, mesmo que não seja dos mais próximos, faz sempre. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos de sua vida. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir para o encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que o esperava. Sua existência, seus planos estavam transformados nos detalhes mais íntimos. O que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Estava como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado, confiando muito mais naquele que lhe estendera as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua preocupado e ansioso. Obedecendo aos informes recolhidos, parou à porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Para falar, Sônia? Uhum. Falar. Depois a Cátia me deve querer falar. Se vocês quiserem, é só ligar o microfone que eu sei que vocês querem falar, eu paro, tá? Tá bem. E o que é que eu acho aqui de relevante é nós percebermos isto. É a força que nós conseguimos encontrar no Cristo, nas promessas do Cristo. O nosso querido Saulo encontrou naquilo que ele viu, não é? Mas os apóstolos acabaram por encontrar naquilo que aconteceu pós ele ter partido, quando ele regressou após os 3 dias, não é? E apareceu aos apóstolos. Mas nós temos a promessa do Cristo, que nos diz que vai estar connosco até à consumação dos séculos. Essa promessa foi feita. E ele tem dado testemunhos claros ao longo do tempo que assim é. Porque nós estávamos aqui a dar o exemplo, e a Cátia falava muito bem, que nós somos os agentes
do amor do Cristo uns com os outros, que é a lei da paternidade. Somos nós que agimos em nome do Cristo uns com os outros, amparando, amando, cuidando, estando lá, ouvindo, até mesmo chamando a atenção naquilo que é necessário fazer, mas de uma forma assertiva, sem dureza, sem julgamento. E isto é importante que nós tenhamos esta compreensão. Porque se nós não compreendermos isto, que nada é ao acaso, que tudo tem um propósito e que tudo o que nos vem para as nossas vidas é exatamente para o nosso crescimento, nós vamos entrar em desespero. E se nós não olharmos para as promessas do Cristo, por isso é que é tão importante nós lermos e relermos o Evangelho, estudarmos o Evangelho, aprendermos com aqueles que vivenciaram o Evangelho, que nós damos muitas vezes como exemplo, o Francisco de Assis, o próprio Paulo de Tarso e tantos outros. Nós precisamos de relembrar essas promessas. Porque estamos numa época em que vimos muita turbulência, mas a Terra sempre teve turbulência. E nós sempre estivemos cá. Já houve mais do que uma guerra, já houve a época medieval, a Inquisição, as cruzadas, mas a humanidade continua a existir. E como espíritas que somos, agora trazendo para o espiritismo, como espíritas que somos, nós sabemos perfeitamente que vamos continuar a viver. Que tudo o que possa vir a acontecer tem um propósito para o nosso crescimento e que nós precisamos de aprender o que é que aquela coisa nos quer dizer nas nossas vidas. E mais uma outra coisa para terminar. Não me esqueçamos que mesmo quem não é espírita sabe que a vida continua, porque o Mestre apareceu aos apóstolos. Então, lembrem-se disso, cristãos. Mesmo que não sejam espíritas, não acreditem na reencarnação. Pelo menos isto sabem, que ele apareceu. Se ele apareceu, significa que nós continuamos a viver. Ok? Vale a pena, então, porque a gente vai continuar vivendo. Você não foi eu pensava assim, né? Mas eu vou para a escola, fico aprendendo álgebra, aprendendo coisa que eu não vou utilizar nunca na minha vida, depois eu vou morrer, vou ficar lá, apodrecer, virar pó. Para que eu vou ficar estudando, então? Porque a vida continua. E a hora que eu estudar, fazer essas perguntas para as freiras e para os padres, que eram os colégios que eu estudei, de freiras e padres. Vai falar alguma coisa, Kátia? Posso continuar? Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra, buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém. Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, parece-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter-lhe prejudicado a saúde. Como assim? Perguntou o moço, sem dissimular estranheza. Passa dias em uma cabana abandonada que possuo à sombra de algumas tamareiras em um dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas. Vive como que alheio ao mundo. Fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, dos sonhos irreais. Às vezes, é com profundo pesar que ele observa a decadência mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada e eu quero crer, seja antes, ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade do estudo, das meditações prolongadas. Pode falar, Sônia. É interessante, não é? Quando nós não conseguimos compreender algo, achamos que a pessoa está doente. Aqui temos mais uma vez o exemplo disso. O nosso amigo Sal passou pela mesma coisa. E aqui temos aqui a família do nosso amigo Gamaliel a achar que ele tinha adoecido. Que era a idade, davam-lhe um desconto, achavam que eram as meditações muito profundas, porque ele, o irmão, não estava preparado para compreender a mensagem do Cristo. Porque ele teve acesso ao manuscrito e diz que não compreendeu. O manuscrito, que são exatamente as várias textos, né, que existiam na época, que nós já falámos aqui,
que eram vários textos de Levi, e nós estamos aqui a compreender o quê? Estamos a compreender que só vai fazer sentido uma passagem do Evangelho quando nós estivermos abertos a compreendê-la. Só vai fazer sentido para alguém uma determinada situação se nós estivermos receptivos para ela. Porque senão nós não vamos estar na compreensão, porque não estamos receptivos. Mas não significa, porque eu não compreendo, que o outro esteja errado. E nós temos que começar a fazer este trabalho, que é pensar se para o outro serve, e se para o outro está a fazer bem, e esse outro está calmo, está sereno, está feliz, deixemos. Se não está a fazer mal a ninguém, não é? Deixemos. Porque no momento certo, se for uma coisa benéfica, nós próprios vamos despertar mais à frente. No momento certo. Então, quando nós temos visões do cristianismo diferentes, é natural. Porquê? Porque nós estamos em estágios evolutivos iguais. Por isso existem várias formas de ver o Evangelho, que é de acordo com a evolução de cada um. Mesmo nós, sendo cristãos espíritas, não temos a mesma visão totalmente. Porquê? Porque somos pessoas diferentes. A Cátia terá um entendimento de uma determinada passagem de uma maneira, eu terei de outra, não significa que estejamos erradas. Até podem ser visões que se complementam, mas é de acordo com o nosso ponto de vista e crescimento espiritual em que nos encontramos neste momento. E cada vez mais, quando nós estudamos o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, ou outro livro qualquer, nós vamos dizer, espera aí, eu já estudei isto e na altura eu não vi isto. Como é que eu não vi? Porque não estava desperta e não era o momento certo para eu conseguir entender. E já está no momento certo para eu perceber esta parte, não é? Sim. Às vezes era preciso aprender alguma coisa para entender melhor aquilo lá para trás. Por isso que é bom reler, né, Kátia? Sim, sim. E eu queria salientar uma coisa que, para mim, ficou bastante importante, ficou bastante visível nessa passagem. O quanto o contato com a visão de mundo do Cristo transforma a nossa visão de mundo. Veja que Gamaliel estava estudando os manuscritos que ele tinha, o quanto para ele já, como a gente vinha falando antes lá na fala de Ananias, o quanto para ele já mudou a escala de valores que ele trazia de Jerusalém. Ele chegou a Palmira já um tanto transformado internamente. Ele chegou a Palmira já se dando o direito de não estar mais dando tanta importância às como chama, cerimônias religiosas dos judeus, porque ele já tinha um entendimento para além disso. Então, ele gastava o tempo dele nas meditações e no entendimento das falas de Jesus. E isso trazia para ele um novo modo de vida, um novo modo de ser, um novo entendimento diante das situações que eram naturais para aquele povo. Então, essa questão da transformação, muitas vezes a gente acha, eu consegui compreender Jesus, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, do mesmo jeito que eu sempre fiz. Então, você só conheceu de vista Jesus. Porque quando a gente entende a doutrina crística, a própria compreensão da doutrina, o próprio alimento da nossa alma que a doutrina dá, transforma o nosso viver. A gente vai olhar para a vida diferente, a gente vai entender as coisas de um jeito diferente, e isso vai alterar a nossa forma de reagir e de agir diante do mundo. Então, o quanto fica visível para nós essa transformação, que é uma transformação meio que natural quando Cristo realmente entra na nossa vida. Porque quando ele passa só por aqui, aí a gente continua igual, fazendo a mesma coisa. Mas quando ele passou aqui e fixou no coração,
aí a gente já se encontra transformado. A própria presença do Cristo em nós já caracteriza no nosso viver uma transformação. É isso que me chamou muita atenção e que fica muito visível e que nós podemos prestar atenção no quanto nós nos transformamos a partir de como a gente está vivendo. Qual é a nossa escala de valores antes do Cristo e depois do Cristo? Isso já caracteriza aquela coisa de que a gente tem que morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Acho que travou a internet dela. Ah, não, voltou. Muito bom. Ezequias fez uma pausa, enquanto Saulo fixou nele o olhar percussiente e significativo. Percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. A uma nova observação do moço tarsense, continuava o outro loquaz. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu desequilíbrio mental, ninguém nesta casa o contradiz. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que me trouxe aqui, para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar e indene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Que bonitinho isso, né? Bom, a gente vê primeiro aqui, vamos destacar a família, né? O cuidado da família com ele, de trazê-lo para perto do seio dele, para que ele não fosse rechaçado, humilhado diante daquela sociedade, né, que ele fazia parte, que no caso Gamaliel fazia parte, trouxeram para perto dele, mas também por entenderem depois que ele estava louco. Mal sabe ele que essa loucura é o que nós procuramos, né? Pode falar, Kátia, eu sou. Mas vejam a grandeza de espírito, ele não compreendia o manuscrito que contava sobre Jesus, mas ele compreendia a essência do amor que traz essa atitude de perdão, de tolerância, de compreensão, a ponto dele combinar com os filhos de ninguém contradizer Gamaliel. Vejam quando a gente tem aquilo que nós... O que nos motivou a iniciar o nosso programa hoje, a gratidão. Vejam o quanto a gratidão nos mobiliza para irmos de encontro às leis de Deus, ao movimento das leis cósmicas, que são naturais da vida. E a gratidão deve ser para nós uma energia natural, a nos conduzir pela vida fora, nas nossas relações. E vejam que grandeza de alma ele demonstrou quando ele, mesmo sem compreender o que levava Gamaliel a agir daquela forma, mesmo achando que ele era louco e que ele tinha as forças esmaecidas, que ele não tinha mais o mesmo poder, a mesma potência que ele tinha antes, mesmo pensando assim, eles abrem mão de tudo que é para eles o certo, para que Gamaliel não se sentisse um estranho na família. E essa grandeza de alma, gente, se nós formos olhar para a nossa vida, quantas vezes nos faltou? Quantas vezes a gente não fez isso que Ezequiel está fazendo? Então, é bonito de ver e bonito de lembrar que a gente pode também. É como a gente diz aqui numa fala muito comum, muito corriqueira aqui no Brasil. É preferível que a gente tenha paz do que tenha razão. Então, criar esse ambiente de amor, de afeto, é muito melhor do que a gente sempre estar sobrepondo a nossa vontade ou o nosso ponto de vista sobre as pessoas.
nós também temos essa frase cá, nós também a usamos. E eu acho que interessante é o quê? O amor é amor, independentemente do que seja. E nós vemos aqui diferenças claras entre estas pessoas e muitos daqueles que viviam naquela época. Já tinham um crescimento de alma muito grande, porque nós sabemos que há pessoas que abandonam os seus familiares que estão loucos, e era uma prática do judaísmo, os que estão doentes, que eram colocados de parte e não cuidavam. Não é o caso aqui. Mas Gamaliel também está a receber o que deu. É a lei de causa e efeito. Ele cuidou lá atrás, ajudou lá atrás e deu amor lá atrás. Então está-se recebendo amor. E porque o Gamaliel sempre foi alguém, como nós vimos desde o início, alguém que sempre vivenciou o amor e foi sempre sereno e acertado nas decisões que tomava, no cargo que ele tinha no Sinédrio, está a ter o reflexo agora. Pensemos sobre isto, não é? Porque nós achamos que, não vale a pena ser bom. Está aqui a prova que vale. Porque os outros estão lá. E mesmo que não se fosse um familiar dele, com certeza algum daqueles que ele ajudou estaria lá, como eu dei aquele exemplo da minha vida. Há sempre alguém que nos vai dar a mão quando nós precisarmos. Sempre. É a lei da fraternidade. E essa é universal. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível, ajuntou o rapaz, como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, esclareceu o negociante convicto, um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo. Mas os outros? O senhor não ignora, naturalmente, a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Palmira teve notícias dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade deste homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada? Naturalmente, muitos amigos, como o senhor, estariam apostos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves. Surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. E, de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque, na verdade, a sua loucura é pacífica, quase imperceptível, e de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao celerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Só vou dar a continuação, porque a gente já vai ter que parar. Saulo sentia extremo mal-estar, ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais a seu ver. Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar, para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Por quê? Porque Paulo foi um dos responsáveis por isso. E o irmão do Gamaliel estava defendendo o Gamaliel do Paulo, e o Paulo estava ali, na casa deles. Mas eu não sabia que tinha sido o Paulo esse estado. Isso não chegou lá. Interessante. Os cristãos foram para lá, não divulgaram quem era a pessoa de quem eles estavam a fugir. É interessante. Isto é importante, não é? Porque eles se divulgaram que estavam a fugir, não é? Que tinham começado as perseguições. Eles sabiam que estavam em Jerusalém, sabiam que tinha sido o Paulo. Mas nenhum deles abriu, o Saulo neste caso, ainda como Saulo, e nenhum deles abriu a boca para dizer. É para a gente refletir. Só falaram da ação, não falaram da pessoa. É porque também não era Saulo o único que faria isso, né? Pois não. Era toda uma equipe dentro do Sinédrio que apoiava essa postura. Então, eles entendiam que era o Sinédrio contra os cristãos, né? E não o A, o B ou o C, especificamente. O A, o B ou o C, isso mesmo. Maravilha. Gente, olha, mais um dia de estudo delicioso. Eu fico tão assim ansiosa quando eu vejo que está acabando o tempo. Eu falo, gente, mas a gente pegou aqui já no tranco, já estamos já empenhada, a história continua, eu quero discutir, aprender o resto, né, o que mais tem aqui, mas não dá, a gente tem um prazo. Esse programa, a Web Rádio Estação da Luz, tem outros programas maravilhosos para participarem e distribuírem para vocês também, e a gente tem que ter a humildade de saber dividir, né? Mas assim, não sem antes agradecer
Sônia, muito obrigada. Kátia Boeloni, queridíssima, sempre pronta aqui. Gente, essas pessoas são pessoas que aceitaram essa loucura de convite, estão aqui, trazem tanto acréscimo. Muito obrigada, Cláudia, pelo complemento que você, Kátia, né, pelo complemento que você traz aqui para a gente, sempre. E Soninha, minha super parceira também de Portugal. Então, as vossas considerações finais para eu passar os nossos recadinhos e voltarmos na semana que vem. Kátia? Eu primeiro? Eu queria agradecer vocês. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar com o pessoal aí do outro lado e que a gente possa ter trazido essa nossa alegria, a alegria que invade o nosso coração quando a gente encontra. O que a gente mais quer é que todo mundo do outro lado da tela sinta a mesma coisa, sinta essa alegria, sinta esse calor, esse quentinho no nosso coração. E que Paulo, com essa luz que ele está trazendo para nós, contando a sua história toda, a gente possa transformar a nossa vida em momentos de lucidez como ele teve. Que nós possamos trazer para nós essa lucidez e que a nossa vida seja, assim como a dele, venturosa no final. Né? Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê proximamente. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Obrigada, Estação da Luz. Obrigada, Kátia. Sônia? Muito obrigada, Kátia. É sempre maravilhoso ouvir-te. A profundidade a que tu chegas é maravilhosa. Portanto, eu estou muito grata. Eu apontei, pois hoje não foi só a Eiro que faz isso. Eu apontei, tenho aqui umas latinhas. Porque eu achei coisas que eu não teria... Não agradeço profundamente por isso. Eu agradeço a quem está desse lado, agradeço à nossa querida Eurídice, ao nosso querido Tavares. Comecei com a gratidão e quero dizer que se não fosse a gratidão, era muito difícil viver neste mundo. Nós temos que ser gratos, inclusive à possibilidade de viver. A Deus. Quando nós acordamos de manhã, temos de ser gratos porque temos a oportunidade de retificar o caminho. Temos a oportunidade de continuar o caminho se estamos no bom caminho. Temos a oportunidade de vivenciar, de experienciar e crescer. Então, que nós possamos sempre ser gratos a Deus, sempre, constantemente, seja nas dificuldades, que são oportunidades, seja nas alegrias. Nossa gratidão é sempre com todos, essa possibilidade da gente poder crescer junto, né? De colocar na nossa vida, na nossa jornada terrena, pessoas que são luzes para a gente, né? Que nos iluminam o nosso caminho, que nos fazem, às vezes, voltar. Quando a gente se desvia um pouquinho, essas pessoas voltam para o seu caminho. E quando eu falo essas pessoas, não são só pessoas assim preparadas, lindas e maravilhosas, espiritualizadas, mas mesmo as pessoas que às vezes nos fazem sofrer, nos colocam no caminho de volta. Né? Como disse a Kátia, esse sofrimento é exatamente para isso. Opa, pera, você está indo para cá, volta para cá. Você está no caminho errado, volta aqui, porque aqui vai ter uma escalada um pouco mais difícil para você fazer. Então, vem aqui, isso aqui é um caminho um pouco mais reto, que a gente gosta de desviar, né? Por isso esse estudo é muito importante para nós e para a nossa evolução. Nós estamos na metade do livro, menos da metade ainda. E olha a espessura do livro, a gente já está há 1 ano, a gente está aqui, ó, daqui até aqui. Temos isso aqui, acho que 1 ano, a gente já está 2 anos no livro, né? E vamos ter mais ainda, acho que 2 anos e meio com vocês desse estudo. Não temos pressa para acabar, nós temos pressa para aprender. Então, para aprender, tem que ser direito. Vamos aprender direito, vamos estudar, vamos tentar entender as mensagens que estão colocadas ali nesse livro, aqui neste livro, né? E ver tentar entender como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Esse é o objetivo desse estudo. Eu, Sônia, Kátia, a Renata, o Glauco e a Manuela. O objetivo é nos ensinarmos, a nós e a vocês, a como colocar na nossa vida a prática da melhoria, da boa moral, dos bons ensinamentos, da boa conduta, tá bom? Seja nas ações físicas, como nas ações mentais também, ok? Muito obrigada a vocês por estarem conosco. E aguardamos vocês na próxima semana. Olha só, gente, não acabou aqui, não, tem mais. Na próxima semana, nós vamos estar com vocês e quem? Com a Super Renata Gonçalves.
no dia 7 de dezembro, iniciando esse último mês de dezembro desse estudo. Vamos estar junto com a nossa Renata Gonçalves, tá bom? A Kátia volta, né? Mas vamos lá, deixa eu só terminar o recadinho aqui da Renata. A Renata vai estar conosco no Brasil, horário de Brasília, 16 horas, e horário de Portugal, 19 horas. Web, assistir ao vivo na Web Rádio Estação da Luz RN, pelo Facebook, ou no YouTube Estação da Luz Tavares. Para quem está entrando agora, é possível ver todas as gravações anteriores, entrando depois, quando entrar na página, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, procurem lá em vídeos, escrevam Paulo e Nós, e vocês vão achar o nosso programa em ordem cronológica. Tavares fez isso. Maravilha. Obrigada, Tavares. E a gente tem também, que nem eu falei, a Kátia não sumiu. A Kátia vai continuar com a gente aqui quando terça-feira, né, Kátia? Com o quê? Com o estudo das epístolas, visão espírita, epístola, estamos estudando epístola aos Colossenses com a Heloísa Assunção. Esse estudo é um estudo maravilhoso, desenvolvido pela Kátia e abraçado pelas meninas Sandra Boari, Heloísa Assunção e Sonja Lobo. E eu e a Sônia estamos aqui aprendendo de camarote. Quando? Toda terça-feira, Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas, e assistam também pelos mesmos canais do YouTube e do Facebook, tá bom? Mas, se você tem alguma dúvida, seja por um programa ou outro, e quer fazer a sua pergunta, ou pergunte aqui para nós ao vivo, ou então mande, mesmo que assista no futuro, pode colocar a pergunta aqui, tá ok? Ou os comentários. Ou então encaminhe para o WhatsApp do Tavares, essa nossa querida voz do além, o chefe da nossa brincadeira aqui, que ele vai fazer com que essas mensagens cheguem até nós. Como? Através do WhatsApp número 5584981853100, que vocês fazendo essas perguntas, nós estaremos junto com vocês respondendo. E se fizerem algum comentário ou quiserem também trazer a tua avaliação sobre essa parte do texto lida ou partes passadas, caso você esteja vendo desde o começo, pode fazer também, pode colocar, a gente não vai abafar isso não, tá? É um estudo mesmo, de nós para vocês, de vocês para a gente. Porque a gente não vai responder perguntas do livro que ainda não lemos, ok? Para não trazer a confusão para as pessoas que estão acompanhando o livro. Isso que a gente vai fazer, a gente guarda a pergunta e no momento certo a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meninos e meninos aí do outro lado, por estarem conosco. Obrigada, Tavares. Obrigada a todos. E vamos agora fazer a nossa oraçãozinha de encerramento, de agradecimento por esse estudo maravilhoso que nós tivemos hoje. Mas, como a Sônia começou com gratidão, hoje eu vou fazer a minha gratidão para ela, que nos trouxe ele. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, e bendita sois vós diante de todas as mulheres, porque bendito é o vosso fruto, o nosso querido Mestre Jesus. Santa Maria, Santa e doce Maria, rogai por nós que ainda não aprendemos aquilo que o vosso Filho nos veio ensinar. Somos, sim, pecadores. Então rogai por nós, agora e sempre, mesmo que seja após a nossa morte. Esteja conosco, Mãe, e que nosso coração possa estar pronto para receber o vosso coração. Que assim seja para todo sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.